Obrigado, senador Delcídio. Eu prometo ser bastante breve. Bom dia a todos os presentes, em especial, muito bom dia aos senhores senadores aqui presentes. É uma grande honra, queria endossar as palavras dos meus colegas, é uma grande honra para mim também estar aqui hoje, presente e submetido a esse processo republicano importante de apreciação e eventual aprovação pelo Senado Federal dos nomes indicados pela Presidência da República. Eu também sou formado em Direito, como meu colega Eduardo Frade. Logo recém-formado, eu optei por aprofundar os meus estudos no exterior, e em particular na França, onde eu tive a oportunidade de concluir mestrado e doutorado nessa área de defesa da concorrência. A minha tese de doutorado teve como objeto o exame das fusões internacionais que são notificadas a duas ou mais autoridades de concorrência no mundo e como os países têm lidado com essa complexidade de analisar uma mesma operação societária, uma mesma fusão internacional e com impactos, com efeitos em diferentes jurisdições. Um exemplo emblemático talvez seja o caso da fusão Latam, da fusão da LAN e da TAM, que tivemos a oportunidade de conversar. Queria pedir silêncio, por favor. Os senadores, o setor aéreo, um setor muito importante na economia brasileira. Quando eu estava no último ano de doutorado, eu recebi o convite pelo então presidente do CAD na época de coordenar a área internacional do CAD. Isso foi em 2011. Foi a razão pela qual eu vim a Brasília. Obrigado. E eu estou aqui há 4 anos. Eu vim a Brasília justamente para trabalhar no CAD, por conta desse convite que me foi feito há 4 anos atrás. No CAD, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos casos internacionais, não só fusões, mas também cartéis internacionais, também outras práticas anticompetitivas, como abuso de posição dominante. E durante esse meu período no CAD, eu tive a oportunidade sempre de conciliar as minhas atribuições no CAD com a atividade de docência, com a prática universitária. Atualmente, eu sou professor adjunto na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde eu leciono Direito Comercial na graduação e Direito da Concorrência na pós-graduação, que inclui tanto os programas de mestrado quanto de doutorado. Eu não quero me alongar muito, senador Delcídio, então, só para finalizar, eu gostaria de dizer de uma forma muito genuína, verdadeira, que eu espero que essa minha experiência acadêmica no terreno da defesa da concorrência e essa minha vivência profissional no CAD possam, eventualmente, enriquecer as discussões do tribunal do CAD, caso, evidentemente, meu nome venha a ser aprovado nessa casa. Muito obrigado pela atenção e me coloco também à disposição para responder eventuais questões e esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo Burnet da Silveira. Passo a palavra agora para o senhor Alexandre Cordeiro Macedo, para que faça também uma breve exposição e depois, concluindo, com a senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Com a palavra, o senhor Alexandre Cordeiro. Bom dia a todos. Bom dia, senador Delcídio. Bom dia aos demais senadores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui me submetendo ao crivo de vossas excelências e dizer que é um prazer muito grande. Eu sei da responsabilidade que é assumir um cargo como de conselheiro no CAD. Bom, a minha formação, como consta no meu currículo e foi lido no relatório, eu sou formado em Direito e em Economia, tenho pós-graduação em Direito Administrativo Sancionador, sou mestre em Direito Constitucional com foco em Direito Econômico, pelo IDP, e cuja a dissertação, inclusive, foi as restrições verticais no direito antitruste brasileiro à luz da análise econômica do direito. Leciono a matéria de Direito Econômico na Escola de Direito de Brasília, do IDP. Tive algumas experiências na administração pública, né? Sou concursado da CGU de carreira desde 2006 e fiz a minha carreira praticamente toda lá.
com uma passagem pelo Ministério das Cidades, assumi alguns cargos dentro da própria CGU, de chefe de gabinete, assessor do Corregedor-Geral da União. Bom, esse é um resumo do meu histórico profissional e, por algum tempo, no próprio Ministério das Cidades, eu trabalhei com uma parte de infraestrutura, que está muito ligado às atividades relacionadas ao CAD, e tem a outra área que complementa muito bem essa parte, que é a parte jurídica com relação ao próprio direito administrativo sancionador, que hoje compõe aproximadamente 80% dos processos que sobem para o tribunal, que são os casos de conduta. Então, acho que essas características me credenciam, evidentemente, sob o ponto de vista técnico, mas me submeto, por óbvio, ao escrutínio de Vossas Excelências e me coloco à disposição para responder as perguntas que fizerem necessárias. Obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre Cordeiro. Registrar só aqui a presença do doutor Vinícius Marques de Carvalho, presidente do CAD. Não estou enxergando o Vinícius aqui. Vinícius. Caríssimo Vinícius. Doutor Gilvando Araújo, conselheiro do CAD. E doutor Diogo Andrade, superintendente adjunto do CAD. Muito bem-vindos e muito bem-vindos também a todos aqueles que fazem do CAD uma das instituições mais importantes do nosso país. Eu passo a palavra agora à senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt para que faça uma breve exposição. Obrigada pela palavra, senador. Excelentíssimo senhor presidente Delcídio do Amaral, excelentíssimo senhor vice-presidente Raimundo Lira, senhoras senadoras, senhores senadores, colegas da mesa, senhoras e senhores aqui presentes nesta sabatina, sinto-me extremamente honrada de estar hoje nesta casa, no Senado Federal do Brasil, para me submeter ao escrutínio republicano de Vossas Excelências para o cargo de conselheira do CAD. Se aprovada for, atuarei dentre as melhores práticas e paradigmas internacionalmente reconhecidos e exercerei minha função de forma técnica, equilibrada, responsável, comprometida e ética. Valores, aliás, que sempre me pautaram minha trajetória laboral. Fazendo um breve resumo da minha carreira, eu tenho um mestrado e um doutorado em Economia estrito sensu, em uma das instituições mais bem avaliadas da América Latina, que é a Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e fui aceita para um concorrido programa de Visiting Scholar na Universidade de Colômbia. Minha tese de doutorado, composta por 3 artigos microeconométricos sobre o tema da concorrência, teve 2 premiações, uma em primeiro lugar do IBRAC, num tema de telecomunicação, do mercado relevante, e outra sobre a questão das distribuidoras de gasolinas, que tirei segundo lugar, menção honrosa, da CA e Fundação Getúlio Vargas. Escrevi um livro em coautoria com o Dr. Fábio Jambiage, capítulos de livros e diversos artigos. Atualmente sou coordenadora e professora de cursos da Fundação Getúlio Vargas e de Manchester Business School. As passagens que tive pela academia, pelo governo e pelo setor privado, tanto no Brasil como no exterior, contribuíram incontestavelmente para a minha formação profissional. Em cada instituição, tive a oportunidade de extrair importantes aprendizados e de compreender as idiosincrasias de cada tipo de atividade. A maturidade profissional que desfruto hoje. Portanto, permita-me afirmar que, se aprovada for hoje aqui na Casa, contribuirei de forma agregadora nos julgamentos que venham a ser submetidos ao Tribunal do CAD. E nos assuntos que, porventura, possam me trazer dúvidas, não furtarei em buscar conhecimento. No tocante ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ao qual o CAD pertence, é possível observar a sua contínua evolução desde os anos 90 e o seu indubitável fortalecimento institucional, independentemente dos governos no poder. O CAD, portanto, vem se tornando um bom exemplo do que deve ser uma instituição de Estado e que, por isso, precisa seguir agindo de forma técnica e argumentar suas decisões de modo transparente, sempre à luz da teoria microeconômica e das leis que regem o tema antitruste no Brasil.
Como bem advertem Acemoglu e Robinson no livro Why Nations Fail, uma condição necessária para um país se desenvolver é o fato de ter instituições sólidas. Quero, assim, aqui, enfatizar meu desejo e energia em seguir lapidando o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência através de minha participação no CAD, se aprovada for. Num contexto histórico, a partir dos anos 90, com a abertura da economia e introdução da concorrência em diversos setores, a promulgação da Lei 8884, substituída pela 12.529, se fez necessária para balizar as concentrações de mercado por meio das fusões e aquisições e, principalmente, o comportamento anticompetitivo das empresas, que prejudicam os consumidores e diminuem a eficiência econômica. Em especial, o cartel, uma das piores condutas anticompetitivas, deve ser combatido com firmeza e a dosimetria da pena deve considerar, além do dano causado, a escolha pelo ato ilícito. A teoria dos jogos, vale dizer, tendo tido incomensurável contribuição do recém-falecido Prêmio Nobel em Economia e um dos principais matemáticos do século XX, o professor Nash, nos ajuda a compreender o comportamento dos agentes econômicos e, a partir daí, a pensar em doses das multas. Por fim, quero destacar o papel que a concorrência pode ter no desafiador cenário macroeconômico brasileiro. Depois de aprimoramentos institucionais e melhorias em diversos indicadores, as limitações estruturais do país resultaram na baixa capacidade deste crescer sustentavelmente. Aumentar a produtividade dos fatores e a taxa de crescimento do país passou a ser, consequentemente, uma prioridade de Estado, e a concorrência pode ter um relevante papel nesta agenda. Neste sentido, o CAD e a SEAI, que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, podem ter papel proativo no tocante ao incentivo à concorrência em diversos setores. Diante do exposto, portanto, enfatizo meu compromisso, se aprovada for por esta comissão e pelo plenário federal, de atuar de maneira construtiva, visando proteger os direitos difusos dos consumidores brasileiros. No mais, me coloco à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigada pela atenção.